Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem, eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 18 de dezembro de 23, segunda-feira. Boa semana para você. E bem, hoje continuaremos a falar sobre alguns assuntos aqui de economia. Hoje nós vamos falar sobre os impostos. Nós vamos falar sobre as consequências econômicas dos impostos. O que sabemos até agora? Bom, sabemos em primeiro lugar que os recursos são escassos. Sabemos em segundo lugar que quando o preço de uma mercadoria aumenta, é natural que a demanda por essa mercadoria diminua. E sabemos também que quando, por outro lado, o preço dessa mercadoria aumenta, isso desperta nos produtores a vontade de entrar nesse mercado e fornecer essa mercadoria para a sociedade. No fundo, tanto consumidores quanto produtores lutam para maximizar os seus recursos, maximizar o fruto dos seus recursos, os proveitos que eles podem tirar dos seus recursos. E por quê? Por causa da lei número 0, porque os recursos são escassos. Isso que a gente sabe até o momento. Vimos também, como consequência agora, que todas essas leis colocadas em ação, atuando sobre a vida de muitas pessoas, faz com que surja uma arena na sociedade, um lugar na sociedade, onde as pessoas vão atrás desses seus interesses. Esse lugar é o mercado. É no mercado que os compradores vão em busca de comprar mais por menos, e é no mercado onde os produtores vão tentar vender mais por mais. Essa é a luta, são duas lutas distintas, né? No fim das contas, o que a gente viu? Que no mercado acontece uma coisa chamada equilíbrio. Quando essas duas partes se sentam, uma de um lado da mesa e a outra do outro lado, compradores desse lado, vendedores do outro lado, e eles começam a interagir, falam, olha, eu quero comprar 10, não, mas por 10 eu só te vendo se o preço for tanto. Não, mas se o preço for tanto, então eu quero tanto, eu quero 20 unidades, e fica nesse vai e vem até que chega uma hora que eles se acertam. Quando chega no momento do acerto da produção, você vai ter o que? Você vai ter o chamado equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? É quando produtores concordam em fabricar, por exemplo, 1 milhão de unidades por R$ 5. E consumidores concordam, falam, não, ok, nós vamos consumir esse 1 milhão de unidades a R$ 5. O resultado disso é o chamado equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? É uma situação em que você não tem nem sobra de mercadoria e nem falta de mercadoria. Pensa bem, se houvesse falta de mercadoria, quer dizer, isso significaria o quê? Que a demanda está alta, certo? A demanda estando alta, certamente provocaria a entrada de novos fabricantes no mercado. Então tenderia a equalizar o preço, a diminuir o preço. E o contrário, né, se você tivesse uma demanda muito baixa, o que aconteceria? Você teria naturalmente a saída de fabricantes. Fabricantes iam falar, não, tem muita gente fabricando, tem pouca gente interessada em comprar, eu vou fazer outra coisa na minha vida, e aí o preço se ajustaria. O preço, ele, de muito baixo, ele subiria um pouquinho e chegaria num ponto de equilíbrio. Né? De tal forma que a quantidade demandada pela sociedade fosse igual à quantidade ofertada por essa mesma sociedade daquele bem. Sempre lembrando, como eu disse, que não existe isso de o mercado. É o mercado de produtos, o mercado de caneta esferográfica, o mercado de planta, o mercado de lápis de cor, e de automóveis e por aí vai. Essas são as linhas gerais da coisa. Só que tem um detalhe aí nessa história que, claro, omitimos até agora por uma questão até pedagógica, didática, né? Não dá para você estudar um problema complexo já jogando de cara todas as complexidades que ele tem, senão ele fica... não dá para estudar. Né? Mas a realidade, claro, é um pouco mais complexa do que esse modelo
que ele em si não tem nada de errado nele, a única coisa é que ele não contava com o surgimento e a existência de uma coisa chamada políticos, impostos. Né? Quando você insere esse triste dado da realidade, né? Quando você insere os políticos nessa equação toda que eu acabei de falar, o que vai acontecer? Você está inserindo, na verdade, pessoas que vão chegar para você, para mim, para os fabricantes, né? Imagina assim, todos os fabricantes e consumidores reunidos lá no mercado, lá naquela arena, e de repente chega um bando de marginais, escoltados por outros marginais também, armados com pedaços de pau, com enfim, pedra, né? E falar o seguinte: tudo isso que vocês estão fazendo é muito bonito, só que e a nossa parte? Cadê a nossa parte? Né? Todo mundo olha para eles e fala assim: como assim a sua parte? É, quanto é a nossa parte nisso? Vocês estão aí comprando veneno e nós nisso? Vocês não vão dar nada pra gente? Vocês já entenderam, né? Qual a mensagem? Tipo assim, ou vocês dão alguma coisa pra gente, ou a gente põe isso aqui tudo abaixo. Espanca vocês, mata vocês. Os motivos pelos quais os marginais querem dinheiro, bom, as desculpas são as mais variadas, né? Não, nós queremos dinheiro porque a gente precisa comprar novos pedaços de pau e pedra, né? Para proteger as suas crianças, tal. Mentira. Eles só querem o dinheiro porque eles querem o dinheiro, mais nada, né? Parte do mercado é bobinha. Acredita que esses marginais estão lá para defendê-los, para cuidar das criancinhas da sociedade. Né? E tem uma parte do mercado que sabe, né? Não é besta. Seja como for, como um lado está armado e o outro desarmado, então ao lado desarmado não cabe nada a não ser falar: ok, quanto vocês querem para ir embora daqui, tirar tirar essa sua presença fétida de perto de nós. Aí os caras lá, os bandidos, vão impor um valor. Bom, o que vai acontecer? Uma vez imposto o valor, produtores e consumidores vão ter que novamente sentar e falar: então, agora aqui a gente tem um problema. Porque veja bem, eu vou usar aqui a história da caneta, lembra? Do último vídeo do equilíbrio de mercado. Eu vou usar os valores, os preços, tudo daquele vídeo só para facilitar as coisas. O fabricante de caneta e os consumidores de caneta vão virar uns para os outros. Falei: então, agora a gente tem um problema, né? Porque a gente tinha acertado que por R$ 5 a pessoa nesta sociedade poderia comprar uma caneta. Né? Nós, fabricantes, daríamos conta de produzir 1 milhão de canetas para essa sociedade inteira. E esse 1 milhão de canetas seria vendido a R$ 5 para vocês. E vocês, compradores, vocês, consumidores, concordaram que vocês dariam conta de consumir 1 milhão de canetas ao preço de R$ 5 cada caneta. Só que agora chegaram esses bandidos aqui e esses caras querem dinheiro. Pô. Nós temos que dar dinheiro para eles. Nós não temos como reagir. Né? Nós não temos como opor resistência física a eles. Nós não temos paus e pedras como eles têm. Como é que a gente vai fazer? Bom, é claro que você já percebeu onde isso termina, né? Produtores e consumidores vão ter que negociar entre si tudo de novo e, de alguma forma, decidir quem vai arcar com qual pedaço do imposto. Vamos supor, só para fins práticos, tá? Vamos supor que o governo tenha chegado e falar assim: olha, eu quero que a cada caneta que vocês comercializarem, eu quero que vocês nos deem R$ 3. É o nosso imposto, R$ 3 para cada caneta. Tá bom. O preço de cada caneta era R$ 5, né? No equilíbrio de mercado, no acerto entre produtores e consumidores, tinham chegado à conclusão de que os consumidores mandaram o seguinte recado para os fabricantes: senhores fabricantes, podem fabricar 1 milhão de canetas, que nós compraremos esse 1 milhão de canetas dos senhores ao preço de R$ 5. Isso podem fazer que vai dar certo. Nós garantimos esse consumo.
Só que aí chega a história do imposto. E para cada caneta, o governo quer R$ 3 de imposto para ele. Para cada caneta que custava 5, o governo agora quer a parte dele, que é 3. Obviamente, claro, eu não tenho a planilha aqui imaginária dessa situação, mas evidentemente que o produtor de caneta não tem muito fôlego para pagar. Se ele está ganhando R$ 5 por caneta, dificilmente ele terá condições de pagar R$ 3 desses 5 a título de imposto para os bandidos, né? E tem outras despesas. É muito caro, né? 3 é um percentual significativo de 5. E os consumidores, poxa, também, né? Porque, veja, uma caneta custando R$ 5. Se o fabricante transferir integralmente a carga do imposto para o comprador, o que vai acontecer? A caneta de R$ 5 vai passar a custar R$ 8. E convenhamos, de 5 para 8 tem uma distância, né? Uma boa distância. É quase o dobro. Quer dizer, se antes o cara comprava 2 canetas, ele passará a comprar uma. E se ele antes comprava uma caneta, agora ele não vai comprar nenhuma, né? Porque você não consegue comprar uma fração de caneta. Se tudo que o cara tinha na mão era R$ 5 para comprar uma caneta e a caneta for para R$ 8, ele não vai comprar caneta alguma. Repara que surge um problema muito sério aí, né? Quem vai arcar? Quem vai arcar com o custo dos marginais, dos bandidos? Normalmente, como é que termina essa história? Normalmente, essa história termina assim. Aliás, vamos colocar primeiro no Brasil, né, que é um país em que os empresários, apesar de tudo, eles são meio amadores. Às vezes eles fazem umas besteiras. Parece que não sabe economia, né? No primeiro momento, a tendência do empresário é simplesmente chegar e falar pro consumidor: se vira. Estou transferindo esses R$ 3 para o preço da caneta. Azar o seu. Se puder pagar, paga. Eu não vou pagar. E claro, ninguém gosta de sustentar vagabundo, né? Só que quando ele transfere integralmente o imposto para o consumidor, né, fala assim, ó, consumidor, você que paga R$ 8 por uma caneta. Eu sei que eu preciso receber limpo na minha mão R$ 5, que é o preço que eu queria, que a gente combinou, né? Aí o comprador fala, a gente combinou que você ia ter 5 na sua mão, mas a gente também combinou que o que eu ia pagar era 5, né? Quer dizer, repara que isso aí já começa um atrito entre membros pacíficos da sociedade, um atrito que antes não existia, né? Já começa a dar confusão por causa dos bandidos, né? Eles meio que jogam um contra o outro. Mas vamos supor que o produtor, no primeiro momento, bata o pé e fala, não, ó, é o seguinte, você vai pagar o custo desse imposto, não quero saber. Tá bom. O que vai acontecer? A lei da demanda decrescente, né? A lei da demanda decrescente, ela vai atingir, no fim das contas, a todos os produtores, porque todo mundo aumentou o preço da caneta ao mesmo tempo de 5 para R$ 8. Então não vai ter nenhum produtor que vai se safar de uma queda nas vendas. Né? Porque se só um tivesse aumentado o preço de 5 para 8 e os outros preços estivessem normais, os outros fabricantes estivessem ainda vendendo por R$ 5, concorda que o consumidor ainda teria a opção de comprar de alguém pagando apenas R$ 5. Então, a demanda do produtor A cairia, mas a demanda do produtor B subiria. Só que como é um imposto, é uma regra social, então todos os fabricantes vão jogar seu preço de 5 para 8. Ou seja, o consumidor não vai ter para onde correr. Ele não vai ter um fabricante B, C, D, E, X para onde ele possa correr e falar, me vende uma caneta por R$ 5. Não vai existir. Todos os fabricantes vão estar vendendo canetas por R$ 8. O que vai acontecer? A lei da demanda decrescente. O preço aumentou, a demanda vai para o chão. Nesse momento, depois de já tomar uma ferrada, né, na economia, aí os empresários vão se sentar de novo, os fabricantes vão falar, putz, cagada, né, erramos. Jogamos todo o custo para o consumidor e as vendas caíram pra caramba.
Vamos fazer o seguinte, dá pra gente absorver um pedaço desse imposto? Temos gordura, nós fabricantes temos gordura para assumir um pouco aí do prejuízo. Uma parte a gente vai ter que repassar para o consumidor, não tem jeito. Não temos condição de assumir tudo, né? Mas temos condição de assumir um pedaço dessa ferrada? Se sim, absorva. Fica com, sei lá, R$ 1, dos R$ 3 do imposto, R$ 1 o fabricante paga, R$ 2 joga no colo do consumidor. Tá bom. Ainda assim, quem só tinha R$ 5 vai continuar sem comprar uma caneta, porque agora a caneta custa R$ 7. Mesmo que o fabricante absorva o impacto de R$ 1, fala, não, eu vou tirar do meu lucro, mesmo que ele faça isso, a bem de não prejudicar tanto a demanda, o fato é que a caneta ainda custará R$ 7. Você ainda tem que dar dinheiro para os bandidos, eles estão esperando. Então, o que acontece? Quem só tinha R$ 5 não tem como comprar um pedacinho de uma caneta. Né? O cara, simplesmente, se a caneta agora é R$ 7, ainda que ela custe apenas, né, R$ 7, ele não vai poder comprar uma caneta. Ele só tem 5. Ou seja, esse cara foi jogado para fora do mercado. Ele passa a ser um marginal. Ele passa a ser alguém que não participa mais da vida econômica daquela sociedade. Repara que a entrada do Estado, a entrada do governo, a entrada dos políticos elevou o preço das mercadorias, a ameaça, a coação, o monopólio da violência física, etc., fez com que os preços aumentassem. Aliás, um parênteses aqui, eu já fiz um vídeo comentando com você, né, que aquela história de que pobreza gera violência, aquilo é mentira. Agora, violência gera pobreza. Lembre dessa história, violência gera pobreza, enquanto estivermos falando sobre a questão do Estado, dos políticos e da economia aqui neste vídeo. Estava tudo bem, próspero e pacífico até a chegada dos políticos. A partir do momento que eles chegaram com a sua violência, porque é o que eles têm os capangas, né? A partir do momento que eles chegaram com a sua violência, o que aconteceu com a sociedade? Começou a empobrecer. Aquele cara que só tinha R$ 5 já não compra mais uma caneta, está fora do jogo. Ou seja, a pretexto de proteger as criancinhas, os velhinhos, as minorias, os viados, os pretos, as mulheres, os órfãos, os ceguinhos, as viúvas, né? A puta que os pariu. O que eles fazem? Eles estão lá para pegar o seu dinheiro, eles vão te dar qualquer desculpa dessa, furada, se você for trouxa você acredita, né? Mas o motivo real não é nada disso. Uma coisa é desculpa, outra coisa é o motivo real. O motivo é que ele quer grana, ele quer lagosta. E você é o pato. Ah, mas isso vai jogar milhões de pessoas que agora não vão mais poder comprar uma caneta, né? Vai jogar milhões de pessoas para fora da sociedade de consumo. Foda-se. Eles são assim. E ainda tem idiota, ainda tem filho da puta que vem, por exemplo, aqui neste canal, tentar defender essa gente. Mandar mensagem aqui, comentar defendendo esse tipo de bandido. Entendeu? Enquanto você não entende o que é um câncer, o câncer vai vencer você. É simples assim. Mas o resumo da ópera é que a imposição desse roubo empobrecerá a todos. Os que vão deixar de consumir, os que ainda estão consumindo, porque agora eles não vão mais poder comprar tantas canetas quanto antes, os fabricantes, que agora não vão poder mais ganhar dinheiro como ganhavam antes, se é que agora vão ganhar alguma coisa, né? E quem ganha com isso é o porco, filha da puta que come lagosta às suas custas. É isso. Tudo por quê? Porque você não tem como se defender. Né? O cara chegou com paus e pedras e você, pessoa civilizada que é, não tinha nada para reagir. Não é à toa que nos livros de economia, de macroeconomia, o imposto é chamado de peso morto. Porque é o que ele é. Então, toda aquela história do equilíbrio de mercado, aquilo existe em sociedades onde não há imposto. No mundo real, você tem um monte de gente fora da sociedade de consumo e um canalha desgraçado comendo lagosta às suas custas e sendo defendido por aqueles que ele explora muitas vezes. Como a gente vê aqui nesse canal, neguinho chegar aqui,
ofendidíssimo porque a gente mexeu com o bandidinho de estimação dele, né? Dá nojo. Vou falar uma coisa pra vocês, dá nojo. É uma mistura de ignorância, de canalice, de espírito servil, né? Espírito de gente que lambe bota dos outros. É isso. E isso tudo leva a essa pobreza desgraçada que um país como o Brasil vive. É fruto, essa pobreza é fruto de gente, você que escreve aqui pro canal, bravinho, porque eu pus foto do seu ídolo coçando o saco, ou tocando violão, essa pobreza é culpa sua. Você é o culpado disso. Porque gente como você é o combustível desses bandidos. Tá bom? Por hoje é isso. Qualquer coisa a gente se fala. Até mais.